Ele é um profissional da pesca e precursor da pesca esportiva no Brasil. É também um fotógrafo de mão cheia, eternizando com suas lentes imagens de capturas e da natureza brasileira. Como esquecer dos enormes peixes estampando as capas da badalada revista Pesca e Companhia? E o que dizer então das belas brigas que acompanhávamos nos programas de pesca do SBT, Bandeirantes, entre outras emissoras? Seja bem-vindo, Lester Scalon, lenda viva da nossa pesca esportiva. Grande Lester! E aí, Olivan, como é que você tá, meu jovem? Maravilha, cara, ainda mais contigo aqui. Como é que tá Tá, aí a a gente Minas? Como é que tá Minas Gerais aí? é um trem bom demais, né? É trem bom demais, pô. Mas, Lester, a gente hoje aqui, a proposta é a gente fazer um pouquinho de resgate, né, da tua trajetória, né? Muitos conhecem, Sim. mas muitos não sabem também, né? E eu queria que tu começasse falando sobre o ponto de partida da pesca esportiva. Aonde, em que momento, em que instante tu foste fisgado, né, por essa paixão? Que apaixona É, tantos, né? não. A pesca em si, né? Pode, isso, Ela tá no, é, exatamente. a pesca em si está no DNA da família há 5, 6 gerações para trás, né? A minha história mesmo, né? Vamos resumi-la aqui rapidinho, né? Começa lá na Itália, com meus bisavós que moravam, meus tataravós, né? Moravam na Comuna Escalon, ela existe lá até hoje, nas margens do rio Piave, em Uhum. Seglia, né? No norte da Itália. E em 1895 eles vieram para o Brasil, em 1894 eles vieram para o Brasil. E trouxeram essa tradição de pesca, e ela veio sendo passada de pai para filho até a minha geração. Agora, da minha geração para frente, não foi muito, não, viu, Eurivan? Então, o DNA da pesca está forjado no coração da família aqui. É todo mundo, cara. DNA, Né? né? É DNA, é sangue mesmo. Né? Aí as pessoas falam assim: e aí, quando é que você começou a pescar? Eu falo assim: olha, eu brinco que é da barriga da mãe, né? Porque a mãe pescava e provavelmente algum dia grávida eu fui pescar com a minha mãe. Mas eu comecei as primeiras lembranças de 2, 3 anos ali, meu pai me ajudando a capturar peixe com a varinha de bambu. Essa memória eu tenho ela firme, né? Essa primeira memória que eu guardo, não sei o que tinha antes, né? Mas eu devia ter 2 para 3 anos. Que a gente era uma molecada, sem desmerecer a meninada de hoje, mas a gente era uma molecada muito mais esperta, pela forma como a gente era criado, né? Uhum. A gente era criado solto, a gente era criado para se virar. E você imagina eu, que tinha 3 irmãos mais velhos, um punhado de primos mais velhos, a gente tudo ali na beira do rio, velho, Qual é a você ia no cidade? Qual é embalo. que cidade era? A minha cidade é Sacramento, Minas Gerais. Eu nasci, Sacramento. me criei aqui, trabalho aqui, estudei fora, voltei e quero morrer aqui, se Deus me ajudar, né? Uhum. Tem raiz plantada aqui, né? Então é difícil você sair, Tu né? lembra do primeiro equipamento que tu utilizou, já mais sofisticado, podemos assim dizer? Isso foi na. O que é sofisticado, É, né? pois Porque no é. começo, não, mas o meu pai, eu já É. tive acesso, eu via os equipamentos. Meu pai, na década de 50 já era um grande pescador de dourados, com colheres. Meu pai pescava com isca artificial na década de 50, né? Com Mas era colheres. só dourado, eram tralhas grandes, Uhum. pesadas, carretilhas vinham da Europa, eram confeccionadas muito especialmente. A do meu pai tinha até a inscrição, que era em espanhol, né? Carretilhas para pesca de dourados em Jaguara, Brasil, que era o local onde a gente tem o Rancho 13 até hoje, né? Sim. Que era o rancho que meus pais fundaram lá com a família toda, né? Então eu cresci nesse meio, mas como a gente é moleque, meu pai não deixava se acessar, eu fui acessar mesmo.
vara e carretilha. São 11 para 12 anos aí que eu comecei a ter os primeiros molinetinhos Paoli ali, umas carretilhas PEN, não era PEN, não, era DEM. A carretilha era DEM. Quer dizer, era uma analogia às carretilhas PEN, né? Então tinha as carretilhas DEM. E foi justamente nessa época aí que eu, né, me desenvolvi mais na pesca, porque até então era linhada de mão, era varinha de bambu, pescava de tudo, né? Eu, com 10 anos de idade, peguei um jaú de 47 quilos, irmão. Um jaú maior que eu era um moleque. Com 10 anos. O peixe era muito maior, muito mais pesado que eu. Uhum. Essa história eu conto no livro, né? Eu te falei que eu lancei um livro sobre eu fiz uma autobiografia sobre a minha trajetória na pesca, sabe? Eu tenho uma história muito interessante, porque você imagina que com 13 para 14 anos, é 1973, né? Eu e meus irmãos já começamos a viajar para o mundo afora, né? Pô, falo do mundo afora porque naquela época, velho, você sair daqui para ir lá no norte de Goiás, que é o Tocantins hoje, quando não tinha nem telefone nem asfalto, era uma aventura, cara. Eram 25 dias que você enfrentava. Nós saímos daqui em algumas aventuras para ir acampar no Guaporé, quase 3.000 quilômetros de distância. Então, a gente saiu nessas aventuras por 30 anos seguidos, certo? De 1974 até 2003 para 2004, nós ainda fizemos uma última aventura, a turma nossa que pescava. Nossa, mas Lester, em que momento tu conheceu o conceito pesca e solte? Em que instante? Em que instante? O pesca e solte ele me apareceu, vou te explicar. Eu gostava muito de pescar no Javaés. E nós fomos num local lá umas 3 vezes. Esse local ele chama Barra do Loroti. É um local no Javaés ali, para você ter uma ideia, perto de Gurupi. Gurupi seria a cidade mais próxima ali. Sim. Uns 160 quilômetros de distância, mais ou menos. E eu amava caçar também, então a caça sempre andou junto. Naquela época eu fui criado com a essência de caçador e pescador. O bom pescador era aquele cara que conseguia matar mais peixe, não tinha como. O caçador é o cara que matava mais bichos. E nós estávamos numa manhã de pesca, Eurivan, é a coisa mais louca do mundo. Nós pegamos aí mais de 100 pirararas numa manhã de pesca, tá? Caramba. A foto tá a gente com as pirararas todas, ainda estavam vivas na foto, na verdade, mas elas foram todas mortas e a gente trazia, a gente tinha um ônibus com freezers e tudo mais. Naquele dia, em 1987, tá? Em 87, o vaqueiro da fazenda, nós era meio-dia. Nós tínhamos pego esses peixes somente na parte da manhã. Meio-dia ele chegou e falou para mim assim, olha, eu fui dar uma volta para conferir o gado e vi um cervo de 15 pontas de chifre, que é uma coisa raríssima. Eu era louco com caçada de veado, cervo. Então ele já trouxe até um burro arriado para mim. Então eu larguei meus irmãos para limpar aquela quantidade de peixe toda, montei no burro para ir caçar. E meu irmão começou a brigar comigo. Caramba! E no caminho, não. E no caminho eu comecei a pensar, poxa, cara, eu estou brigando com meu irmão, perdendo, se eu fosse calar, eu ia perder uma tarde inteira, porque eles perderam a tarde inteira limpando aqueles peixes, para chegar na minha cidade, dar para as pessoas, porque o que você ia fazer? A gente levava 300 pirararas, 200 pirararas em cada pescaria, Caramba, era 200 bastante. dourados, 200 tucunaré, 500 tucunaré ou mais. E chegava aqui na cidade que não tinha jeito de dar uma pirarara de 20 quilos para todo mundo. Você dava, às vezes, uma de 20 quilos para um, uma de 15 para o outro, uma de 10 para o outro. E os caras começavam a achar ruim porque eu não estava dando uma pirarara maior para fulano, não estava dando para ele.
Aí aquilo me bateu na cabeça. Olha só. E eu fui andando naquele burro, nós gastamos mais ou menos quase 1 hora para chegar lá no local, procuramos esse servo, não achamos, e voltamos. E eu pensando naquela situação. Eu preciso parar de matar peixe, então por que eu vou ficar matando peixe para chegar na cidade e dar para os outros? Mas eu falei assim, mas o matar peixe era uma coisa enraizada, né? Sim, normal. Aí chegou lá, meu irmão veio brigar comigo de novo. E aí eu apelei, falei, vocês enfiam esses peixes tudo, que eu vou, a partir de hoje, eu não quero nenhum peixe de vocês. Os peixes que eu quiser levar para mim, eu vou pegar, limpar e vou marcar e vou levar. Ponto, acabou a briga, aí acabou a briga. Falei, desses aí, vocês podem fazer as contas, eu não quero nenhum. Aí eu comecei um processo de matar peixe, Olivan. Eu estou falando em 87. 87. Uhum. Né? Eu gastei aí pelo menos 6 anos, 5 a 6 anos para parar de matar peixe. Né? Uhum. Dei umas investidas, voltei, né, de querer. Mas um dia eu decidi, falei assim, eu vou do Rio Grande, que é o meu rio, Sim. dourado é o peixe que eu mais amo. Falei assim, e era difícil pegar um dourado de 15 quilos aqui no Rio Grande. Né? Eu tinha pego até então uma meia dúzia de 15 quilos, 17, 18, 19, né? Aqui foram os maiores que eu consegui pegar, 19 quilos aqui, né? Sim. Meu pai tinha lendariamente pego um de 23 quilos, né? Então, eu falei assim, o dia que eu pego um dourado de 15 quilos, eu vou soltar. Eu vou começar a soltar aqui. E eu tenho a foto, e o pior é que eu registrei isso, né? Nós vamos A querer essa primeira foto. vez que eu peguei, não, na primeira vez eu amarelei, Sim. né? Eu peguei o peixe, botei ele na mão, dei uma olhada nele, falei assim, puta merda, o coração doía, Olivan, aquilo batia no peito, eu falava assim, cara, eu não vou ter coragem de soltar. E não tive. Sim. Amarrei o peixe, deixei ele vivo. Aí fiquei matutando aquilo o dia inteiro. Falei assim, pelo amor de Deus, cara, você não acabou com minha opinião, né? Aí chegou de tardezinha, eu passei lá e peguei aquele peixe, botei ele para nadar, sabe? Olha aí. Parece brincadeira, cara. Eu soltei aquele dourado, ele nadou uns 2 metros, ficou parado ali. Virou para o meu lado, ficou olhando ali, eu olhando para o peixe, ele olhando, meu amigo pegou não acreditava naquilo que eu estava fazendo, né? Pegou uma vara com isca artificial, ficou tentando passar para ver se o dourado ainda ia na isca artificial dele. Aquele peixe, acho que nem o peixe acreditou que eu estava soltando ele, de tanto peixe que eu matei nessa vida. Tá, mas E dali pra frente, nessa época tu já pescava com isca artificial? já pescava com Já isca pescava com isca artificial. artificial, olha. Eu comecei a pescar com isca artificial. Bom, eu nasci pescando com isca artificial, eu pescava com colheres. Uhum. Os plugs de meia água começou no princípio da década de 80 ali, 82, 83. Isso. Aí é que veio, que a gente não tinha acesso a isso aqui, porque as pessoas não têm noção o que era, cara. Para ir daqui para São Paulo, quando eu era moleque, era uma pista simples de asfalto. Para ir para o Paraná, quando eu era mais novo, ainda a maioria do trajeto era de terra. Meu pai tinha uma fazenda no Paraná. Sim. Você entendeu? Hoje as coisas são muito fáceis. Na minha época, você não tinha linha, você tinha uma linha telefônica, você tinha que ir lá na central telefônica para encomendar uma chamada e ficar esperando em casa, cara. Né? Hoje as pessoas não têm ideia da dificuldade. Então, eu penei para parar, teve idas e vindas, né? Em 94, então, eu fiz uma matança de tucunaré lá no Piquiri, cara, eu matei quase 100 tucunarés acima de 50 centímetros num dia de pesca. Caramba. Né? Mas a turma que foi a segunda viagem daquele ano, e a turma que foi não tinha muita experiência de pesca. Ficaram me enchendo o saco. Eu falei assim, bom, eu vou pegar uma varinha de 50 centímetros. Eu falei assim, bom, eu vou pegar no máximo 2 ou 3 tucunaré azul de mais de 50 centímetros e tá lá com esses peixes, eles me deixam em paz. Cara,
já que eu sou um cara de opinião, eu falei, não, o que eu matar, já que eu falei que eu ia matar, eu vou. Tem as duas fotos, lá no mesmo lugar, de manhã, na hora do almoço, e à tarde. De manhã tinha uns 40 e poucos, e à tarde outros 40 e poucos, tucunarés azuis, lá no Piquinim, que eu matei, mas foi a última também. Aí eu encerrei de vez. Aí eu matava um ou outro peixe para a gente comer. Sim. Quando veio Pesca e Companhia, minha cultura de pesca, de soltar e matar peixe, já tinha uns anos, né? Eu não precisei me espelhar no Pesca e Companhia, né? Pois é, como é que Para me surgiu? matar peixe. Como é que surgiu o Pesca e Companhia na tua vida? Porque justamente tu soltaste esse peixe de 15 quilos aí e a gente percebe que houve uma transformação dentro de ti. E em que E momento o Pesca e Companhia apareceu assim? o Pesca e Companhia apareceu por acaso. Hum, Foram duas situações. Na época que estourou o programa Pesca e Companhia, a secretária do Rubim me ligou, entendeu? Que sim, ele queria, ficou sabe. O Antônio não, eu preciso voltar atrás. Em 93, um amigo meu, você lembra da revista Aruanã, do Antônio Lopes? A sim. revista Aruanã. Uhum, Meu amigo entrou no concurso lá e ganhou esse concurso. E o concurso lá escreveu uma matéria sobre meio ambiente e ele ganhou esse concurso. E ele foi em São Paulo receber esse prêmio. Era um barco, um motor de 25. E convidou o Antônio Lopes para vir na nossa região, porque naquela época já se cogitava, já estava as reuniões para a construção da usina hidrelétrica de Garapaba, que ia inundar o último trecho vivo do Rio Grande aqui, ó, entre o final da 050, da Anhanguera, com a represa que tinha aqui. Eram 45 quilômetros que foram para debaixo d'água, você entendeu? Então, o Antônio Lopes veio aqui, nós fomos fazer uma matéria com ele e ele me colocou na capa da revista dele com dourado. uhum. Mas não eu como pescador, mas o grupo que estava, né, pleiteando a construção de pelo menos um mecanismo de transposição na usina de Garapaba, que tinha a ONG o Rio Grande, que protegia isso, aquilo, e como a revista dele estava no auge naquela época, a minha imagem andou para o Brasil afora. O primeiro que entrou em contato foi a secretária do Rubim, mas ela colocou tanta dificuldade, não é o Rubim em si, você entendeu? Sim. É a secretária, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, se o Rubim quiser vir pescar aqui, você conseguiu o meu telefone, você passa para ele, ele me liga. Se ele quer me visitar na minha casa, por educação, pelo menos eu tenho que conversar com o cidadão que eu vou receber ele aqui. Como ninguém me deu retorno, e logo, logo, o Zezito das Iscas Borboleta, você conhece as Sim. Iscas Borboleta? Zezito era amigo do Gugu. E trouxe o Gugu aqui para pescar, e naquela época o Gugu, nós desencontramos. Não, o Zezito trouxe depois. Antes foi o seguinte: o Gugu estava gravando um Troféu Pesca na TV, cara. Troféu Pesca na TV. Uhum. Ele estava aqui do meu lado, aqui, ó, no Rio Grande, aqui em Ifane. Me falaram que ele tinha tentado me encontrar, a gente já tinha desencontrado, e no fim eu acabei me encontrando com ele lá em Rifaina. E levamos ele para gravar os programas de Tucunaré. E eu não participei, não. Um amigo meu foi junto com ele e gravou junto com ele. Né? E a gente ficou amigo. Aí depois ele veio com o Zezito, veio com o Zelão, aí ficamos amigos dele, veio o Manha, e nesse meio, isso eu estou falando em 93, né? Sim. E ficamos amigos. Ele veio aqui algumas vezes, nós ficamos amigos, e em 97, quando o Marcelo Claro comprou a revista e o programa do Rubinho, o Gugu era amigo de infância do Marcelo Claro, que é o dono da Pesca Companhia até hoje, da Sim. marca, né?
E naquela época o Gugu me ligou e falou assim: ó, eu estou no PS Companhia e nós vamos começar com chave de ouro, e nós vamos começar com os dourados aí do Rio Grande. Eu falei, beleza, né? Teu Veio para minha mulher território. brincando, né? Não, mas ele ainda brincou, veio, ligou para minha mulher e falou assim: ó, eu vou comprar dar uma camisa para esse chucro aí, você compra uma bermuda, porque você não vai pescar de cueca na televisão, não. Pescar sem camisa de cueca, era ruim, né? Aí nós viemos gravar e eu acabei pegando Dourado Maratonista, que o pessoal que está vendo aí o podcast, se quiser ver, é só digitar aí na internet e no YouTube. Dourado Maratonista é um peixe que nós tivemos que correr atrás dele, e esse peixe ficou famoso. Eu cheguei na feira de pesca, eu já era conhecido, eu já era uma, entre aspas, uma celebridade, né? Sem nem saber onde é que eu estava direito, você entendeu? Então, aí chegou lá na feira, o Marcelo me fez o convite para participar da revista, o Otávio, naquela época que tocava o programa, fez um convite para ir para o programa, eu tive que ajustar o meu trabalho aqui para mim gravar programas, porque eu sou o único pescador desse time todo que você conheceu aí que eu nunca dependi da pesca para me viver. Sim. A pesca toda a vida para mim foi paixão, né? É coração, né? Então o meu diferencial foi esse. Então eu entrei de coração para fazer aquilo que eu mais gostava na vida, que era pescar, né? E embarquei nessa aí lá em 1997, que nós gravamos as primeiras imagens, e no comecinho de 98, aí nós já oficializamos todo o processo e toquei o barco, e eu fui o único que ficou até no fim. Eu fui o Apareceste. último da turma a entrar no Pesca e Companhia É. e fui o último a gravar programa, o último a ficar lá dentro do Pesca e Companhia. Apareceste em quantas capas de revista? Ainda com poucas capas, ganhei o Prêmio Abril de Jornalismo com 2 capas de pesca nos 2 guias 4 rodas pesca que a Editora Abril fez. Eu que participei da elaboração dos guias, junto com o Zé Eduardo Camargo e outras pessoas lá dentro da redação, né? Mas o meu contato era o Zé Edu, lá da... E acabamos ganhando um Prêmio Abril de Jornalismo em função daquele trabalho, sabe? Então, a gente está aí, né? Comecei a me profissionalizar na fotografia. Pois é, como é que Mais que a surgiu o teu interesse pela fotografia? Até então, tu era pescador. E em que momento já existia essa paixão ou apareceu assim, surgiu? Não, mas tudo na minha vida, eu falo o seguinte, Olivan, tem hora que você tem que deixar a modéstia de lado e falar assim, eu sou um cara privilegiado, porque eu nasci com várias habilidades. Eu nasci artista, Uhum. artista. Eu sou desenhista, sou ilustrador, você entendeu? Nasci com um talento para pescar fantástico, você entendeu? Era apaixonado por jogar futebol, mas não era era um centroavantão, fazia gol, mas não entendeu? Então não adianta, paixão, não adianta você falar assim: "Não, mas eu joguei bola até 45 anos de vida, eu era apaixonado", mas Caramba. era naquele até onde meu talento deixava, que não era grande, você entendeu? Então eu costumo falar para as pessoas, comparar tudo com o futebol, porque fica mais fácil. A bola, o campo, a chuteira, o número de adversário é igual para todo mundo. Só se destaca quem tem talento. Então eu tive talento para tudo nessa vida, para muitas coisas, né? E eu amava a fotografia, comprava os livros da National Geographic, revista, né? Só que fotografia era muito caro. Era filme, as máquinas boas eram caras. Eu não queria uma maquininha, mais ou menos. Uma maquininha, mais ou menos, a gente levava para ir registrando as imagens da gente. Quando eu entrei para a revista, eu comecei a melhorar meu equipamento. Aí comecei a investir um pouquinho mais, de 98 para frente, Sim. certo? Aí, cara, quando surgiu o digital, eu fui um dos primeiros da revista a comprar, né? Logo que saiu, já comprei uma câmera shake, né?
para fazer meu trabalho de pesca, e falei assim, bom, agora tem como eu me tornar um profissional da fotografia. Comecei a aprender, né? Fui aconselhando com amigos, mandando imagens, trocando informação. E trocar imagem e informação é o seguinte, né? Eu falei para eles, ó, para achar bonitinho, eu mostro essas fotos para minha mãe. Minha mãe vai achar uma lindeza. Eu quero que você fale se tá bom, se tá ruim, se tá uma merda essa foto, para a gente ir melhorando. E fala, ó, por quê, né? Essa foto tá ruim por conta disso, e fomos nesse, nesse intercâmbio aí de informações, né? Nessa parceria aí, até que chega num estágio que você já não precisa muito disso, você se torna autocrítico, você já tem aquela clareza maior de noção de fotografia, de abertura, velocidade, de lente, né, enfim, de toda essa parafernália que faz parte da fotografia. Aí eu decidi, em 2005, né, que eu ia fazer um primeiro livro fotográfico. Eu escolhi aqui o Parque Nacional da Serra da Canastra aqui e comecei um trabalho de 5 anos. Em 2010, eu lancei meu primeiro livro fotográfico da Serra da Canastra, né? Sim. Eu já tinha uma certa bagagem, né? Quer dizer, para a época, quem tinha um olho era rei, né? Então, quase eu tinha um olho, né? Ainda faltava um pouco, né? Mas eu tinha um trabalho muito diferenciado da média aí, já estava muito próximo dos caras bons, né? E depois veio, mais 2, 3 anos aí, eu fui lançando livros em seguida, aí eu me interessei, eu me aprofundei mais, né? Aí fiquei bom na fotografia. É, é, Só que esse bom é o seguinte, a gente melhora todo dia. sim, sim. Mas vem cá, depois tu teve essa aproximação com outras emissoras de TV, né? Conta um pouquinho também dessa tua ligação com as emissoras, né? Transmitindo, né? Noções sobre pesca esportiva. Sim, aí durante esse processo do Pesca e Companhia, aí nós começamos, né? Quando eu entrei era no SBT, às 7 horas da manhã, Sim, depois passou para a Band, depois da Band passou era 7 horas da manhã, depois passou para meio-dia no sábado, depois passou para meio-dia no domingo. E quando o Pesca, ó, por incrível que pareça, Eurivan, quando o Pesca e Companhia saiu do ar em final de 2004, né, que o Otávio teve um piripaque e infelizmente acabou depois falecendo, né, ele teve acho que um AVC. Nesse período aí, velho, a gente teve convite, as pessoas queriam que a gente largasse, a televisão foi para lá, por quê? Nós tínhamos o programa com maior audiência, os picos de audiência do Pesca e Companhia na Band, no domingo, meio-dia a 1, chegava a 8 pontos. Teve poxa. programas que chegou Uhum. a quase 8 pontos, 7,8, 7, qualquer coisa. Coisa que nenhum programa dentro da Band tinha. Eu vou te falar uma curiosidade. Você lembra do show da tarde, o show do esporte com o Luciano do Vale? Era todo domingo. Cara, então aquele programa começava a 1 hora da tarde e ia até o final do dia. Quando o PS Companhia saiu do ar, ele não durou 6 meses. E a gente curioso foi perguntando, aí eu fui perguntando, é o seguinte, ou não sei se foi Edir Macedo, uma dessas igrejas evangélicas, comprou o horário. Porque nós tínhamos audiência, mas não tinha quem patrocinava. Não tinha retorno financeiro para a Band. Sim. Isso eu participei de uma reunião lá em Goiânia. O Otávio estava lá, nós estávamos gravando o programa, e o Otávio, fui de alegre nessa reunião, porque eu estava lá junto com o Otávio. O diretor de programação da Band não queria que a gente saísse do ar hora nenhuma, mas o diretor comercial queria, por quê?
nós trazíamos audiência, mas não trazíamos retorno financeiro, você entendeu? Sim. E no fim, quando o Otávio acabou dando, foi aquela briga e a gente continuou. Mas aí no fim, quando o Otávio teve os problemas dele, o programa saiu do ar de vez, porque aí não tinha como dar continuidade. O programa da Universal entregava traços de audiência para o Luciano do Vale. Nós entregávamos 5, 4, 6 pontos de Ibope. E o Luciano do Vale, com o Show do Esporte, tinha entre 4 e 5 pontos de Ibope, você entendeu? Então, isso são coisas que as pessoas não têm o mínimo conhecimento disso. Então, nós éramos um dos programas de maior audiência dentro da rede Bandeirantes na época. Olha só. Infelizmente, o Otávio teve o piripaque dele, aí tchau, né? Aí cortou. Sem retorno. Aí parou, né? Parou. Não tinha ninguém para tocar, né? Aí o Gerson, né, que era dono lá da Sucoi Big Fish, que tinha lá, já tinha montado 3 lojas, né? E que estava em parceria com o Otávio no Pesca e Companhia, fundou a Pesca Alternativa. Aí foi o Lusca, foi o Marcão, foi o Nelsinho para o Pesca Alternativa, eu preferi ficar de fora. Sim. Por quê? Tá? Teve um... Coisa complicada. Deixa para lá. Sim, sim. Tranquilo. É questão de princípios meus e o que eu imaginei que ia dar errado, deu muito errado, você entendeu, Eurivan? Ali a coisa foi feia. Todas as pessoas ali com o Gerson ali foi cruel, né? Então, mas larga isso para um lado, né? Mas a gente aí, eu dava curso de pesca, palestra, nesse meio tempo todo, nós conseguimos ali, o presidente Epitácio, implantar lá, nós fomos lá gravar programas, assessoramos junto com o João Carlos Cruel, que é um amigão meu que mora em Goiânia, é um dos maiores entendedores de meio ambiente desse país. Nós conseguimos botar uma lei municipal de pesca lá, limitando, porque a lei municipal ou estadual, elas só podem ser mais restritivas do que a lei federal. Por exemplo, se a lei federal me autoriza a matar 10 quilos de peixe, o Estado não pode autorizar 10 quilos e 100 gramas. Sim. O Estado, se quiser falar que você não pode matar nada, se o Estado aprovar a lei, beleza. Né? Assim é o município. Ela só pode ser mais restritiva do que a lei federal, a lei estadual. E a lei municipal, ela só pode ser mais restritiva do que a lei estadual, ela não pode ser mais abrangente. Então, nós disseminamos isso em vários municípios. Começou em Presidente Epitácio, eu consegui implantar no meu Sacramento, depois implantamos no Lago de Nova Ponte, aí veio Uberlândia, aí foi nós conseguimos aí implantar em dezenas de municípios do país afora aí. Mas, Lester, eu sei que tu lançaste no ano passado, né, um novo livro contando um pouco da tua história, né? Eu fiz. Olha, Ivan, tem hora, é que eu te falo, tem hora que você precisa perder deixar a frescura de lado e você mesmo contar a sua história, porque quem melhor do que eu sei para contar a sua história, né? Então, eu resolvi escrever. Lá dentro do meu livro eu não falo que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou pior do que ninguém. Eu simplesmente estou narrando a minha história. Ela é muito legal, ela é interessantíssima, porque é um livro que tem 280 páginas e de texto vai ter umas 70 páginas. Você entendeu? Uma Sim. quarta parte, ou menos do que isso, porque eu vou te contar uma história com imagens. Por exemplo, você escutou falando aqui que matamos quase 100 pirarara numa manhã de pesca. Fala assim, ó, a gente forrava uma praia de pirarara. Os caras falam assim, mas o cara tá mentindo. Não, a foto tá lá. Fotozinha com Kodakzinha, vagabunda, mas tá lá a imagem, você entendeu?
Então, eu vou te contando a minha história através de imagens, Uhum. né? E nessa história toda, né, nessa vida toda, tudo foi muito questionado, irmão. Como a gente adquiriu um talento melhor que os outros um pouco na fotografia, eu comecei a entender de grande angular, comecei a usar, aí o pessoal começou a criticar, você entendeu? Que o peixe na minha mão ficava maior, essas conversas todas, né? Tá, Sim. né? Você olhava aqui e falava assim, mas cara, os caras são idiotas, será que o cara não sabe usar uma grande angular? Está achando que isso aqui é Photoshop, né? E graças a Deus veio o celular, né? Aí veio o celular, hoje todo mundo exibe um peixão lá de grande angular e está tudo certo, né? Quer dizer, o cara que usava Photoshop antigamente, né? E a gente dava curso ensinando como é que valorizava o peixe, falava para as pessoas assim, cara, perca tempo para tirar uma foto legal, é o que você vai guardar. A fotografia, ela tem o poder de fazer você voltar no tempo. O que é voltar no tempo? Quando você tem uma. Pensa você, quando você vê uma imagem legal de um peixe, você fala assim, puta, você fala assim, ou eu queria ir lá e queria pegar um peixe daquele, não é? É, eu Uhum. quando vejo uma foto bonita de um peixe na mão de um pescador ali, uma foto bonita com um peixão grandão, bonito, eu falo assim, puta merda, rapaz. Esse peixe só tem um defeito, né? Não fui eu que peguei. Então, eu ensinava as pessoas, cara, tira, porque a foto é o seguinte: quando você volta naquela imagem, a emoção volta, porque você vai relembrar daquela pescaria. Agora, se você pegou 10 peixes lindos e não tem nenhuma foto legal, você não tem o que mostrar. Você não tem o que procurar, você não vai nem querer ver aquelas fotos. Você fala assim, puta, aquele peixe era tão legal, o peixe era lindo, mas não consegui uma foto que presta do peixe. Uhum. Você entendeu? Então, as pessoas, elas querem quantidade, ela não quer perder tempo para fazer uma foto bonita. É que ela, logo, como diz o mineiro, vamos dar logo um outro lance ali para ver se a gente pega um outro peixe, né? E a imagem bonita vai ficando esquecida no tempo, né? Aí os caras falam assim, quem tira suas fotos? Né? Porque minhas fotos ficaram famosas, correu o Brasil inteiro. Mas não sou eu que tiro minhas fotos. Você O entendeu? nome do livro é. O O nome nome do do meu livro. livro é Peixe Bom é Peixe Grande, aqui, ó. Peixe Ó. bom é peixe grande. Peixe bom é peixe grande, ó. A Eita. história do pescador de grandes emoções. Aí, ó. Aqui está um exemplo aqui, ó. Você queria ter uma foto dessa com dourado, não queria? Eita. Mas com certeza. Então, presta atenção. Eu vou contar aqui para o pessoal entender essa foto aqui, ó. Quem estava junto comigo era o Pepe. Nós Sim. estávamos na Argentina. Isso aqui estava sendo... Foi gravado. Você entendeu? Eu já tinha pego uns 15 dourados acima de 15 quilos. Nunca fiz uma pescaria tão louca na minha vida assim. Você entendeu? E no fim do dia, nossa, eu vi esse pôr do sol, falei assim, será que eu vou pegar um dourado bonito aqui? Veio esse animal aí, você entendeu? Paramos a gravação, fomos lá no pontal, falei, toca o barco para lá, paramos no meio do caminho, botamos um dourado na água, no meio do caminho assim, porque estava uns 100 metros de distância. Paramos no meio do caminho, ajeitamos o dourado e tal, voltamos, fomos lá, fizemos as fotos e soltamos o peixe, né? Se fosse um pescador comum, perdemos aí praticamente o resto do dia, não pescamos Sim. mais. Mantendo o dourado vivo lá, fazendo fotos, esperando o sol chegar e tal. Mas, se fosse um outro pescador, o que eu iria fazer? Ah, eu vou embora. Não, senão a gente pega mais um outro dourado desse, né? Mas essa foto aí eu nunca ia ter ela. Não ia conseguir ela. Você tem que abdicar. Eu tenho um ditado comigo na vida que é o seguinte: céu e inferno não ocupam o mesmo lugar. Você, para conseguir determinadas coisas, você tem que abrir mão de algumas. Você nunca tem tudo no céu e nem tudo no inferno. Você entendeu? A gente tem ao longo da vida, ao longo de tudo que você faz,
para você atingir alguns objetivos, você tem que abrir mão de algumas coisas para você conseguir outras, né. Lester, Então, e o cara que aquele foi o maior peixe que tu pegaste, em termos não, o de maior dourado do mundo aqui, ó, dourado? vou mostrar aqui, ó, esse que está aqui, ó, Ah, e olha, aí é o maior dourado do mundo aí os argentinos começaram a me questionar, você entendeu? Os caras, eu sim. falei assim: "Gente, presta atenção aqui". Estávamos eu e o Pepe no barco pescando, eu peguei esse peixe, né, não tinha nada para medir, o Pepe pegou uma linha lá, esticou a linha, depois nós cortou a linha, nós fomos lá depois, medimos, o Pepe já contou essa história um punhado de vezes. É um peixe de 1,25 m, Poxa, um dourado. Vamos fazer um parâmetro, pra você ter uma ideia. O recorde da IGFA registrado é um dourado de 1,10 m e 25 quilos e pouco, certo? Mais de 1,10 m eu já peguei lá na Argentina uns 4, 5 dourados de mais de 1,10 m, entendeu? Esse peixe, eu até hoje não vi nenhum registro, ninguém falando assim: "Olha, pegamos um dourado aqui". Eu já vi registro de dourado de 1,18 m, 1,16 m, 1,17 m. Eu já peguei de 1,15 m, já peguei de, eu acredito que um que nós não medimos, mas ele era um pouquinho maior que o outro, devia dar 1,18 m também. De 1,25 m, eu nunca vi um registro. opa, Se eu nunca vi, ninguém me chamou, eu posso alegar que eu peguei o maior dourado do mundo. Fizeram, agora foi o cara chegar para mim e falar assim: "Mas eu não acredito nisso, não sei o que que tem". Eu falo assim: "Cara, quem precisa acreditar sou eu. Eu tive a emoção, eu peguei ele, eu sei que eu peguei, se eu sei acreditar ou não, é problema seu, não é meu. Eu vou ter que botar a cabeça no travesseiro e vou dormir feliz da vida, porque eu peguei um dourado de 1,25 m, que provavelmente pesaria em, no mínimo uns 30 quilos, pela experiência que a gente tem. Agora, acreditar ou não, não cabe a mim querer fazer você acreditar. Eu é que preciso. Primeiro eu preciso pegar ele para mim, sentir o prazer, falar assim: "Não, eu peguei". Se amanhã vi um de 1,30 m, eu falo: "Puta, cara, eu faço ideia da emoção que você teve, porque eu tive a de pegar um de 1,25 m". Você caramba. entendeu? É. Então não é, vou falar eu, mas eu corri atrás, né. Esse peixe aí, eu pesquei um dia, um meio-dia e um dia inteiro em Uhum. 400 metros de rio, Oh, na rodada. O guia queria me matar, tá. Eu fui pegando no final do segundo dia, nós pescamos um dia, uma tarde toda, no final da tarde puxou no anzol do Pepe, a bocada do bicho mostrou que era um peixe de mais de 20 quilos, no final, numa piapara de 40 centímetros. Voltei no outro dia, troquei a linha, pus linha mais grossa, que eu falei: "Se pega uma encrenca aqui, isso passar na pedra, vai me arrebentar a linha". Troquei uma linha, pus uma linha de tirei uma linha de 30 libras, 35 libras lá e botei uma linha de 50 libras na minha caretinha. E botei logo 200 metros, nossa, uma carretilha maior e 200 metros de linha. Ficamos lá a manhã inteira, almoçamos, voltamos lá, o guia queria morrer. Aí, era finalzinho do dia, pegamos o peixe, peguei o peixe, chamei o guia para tirar foto junto comigo com o peixe, ele estava com tanta raiva, porque ele não quis tirar foto. não quis. E eu sou um cara tranquilo, eu digo, mas aquele guia ficou me atazanando o dia inteiro. Esses pontos desses pescadores, esses boludos, né, para quem não sabe, na Argentina, boludo é viado, esses ficou me Sim. instigando o dia inteiro, né, o dia inteiro. A hora que o peixe bateu dentro do barco, eu e o irmão, falei assim, né: "Ó, gente, vocês vão me desculpar", eu falei assim: filho de uma puta argentino, vagabundo, boludo eu sei, desgraçado", aí xinguei ele tudo. E fui tirar foto com o peixe.
Depois eu chamei ele, vem cá, vamos tirar uma foto com o peixe, eu não quis, não. Eu Lester, senti comigo. Eu tolerei ele me xingando o dia inteiro. Eu xinguei ele só ali naquela horinha da raiva ali, né? Eu falei uns 3 ou 4 palavrão para ele ali, ficou sentido. Lester, o papo tá bom, mas o tempo voa, né? Que coisa impressionante. Sim. Eu já tenho aqui menos de 10 minutos. Eu queria que tu fizesse uma avaliação da pesca esportiva hoje. Como é que tu tá, a tua percepção em relação ao crescimento da pesca esportiva, do mercado? Uma avaliação. Olha, eu vou te explicar. Eu até então, até eu ter contato com essas pessoas, com o Gol, né, lá em 93, 94, não tinha noção do que era pesca esportiva. A gente pescava, né? Começamos a ver o BIM pescar lá, né? Arrebentar linha, fazer uma atleta lá no Pesca Companhia no começo. Também não tinha pouco. O BIM se tornou hoje um pescador, né? Sim. Mas antes ele entrou lá de alegre, ele mesmo fala, né? Então, a gente via ele fazer algumas coisas lá, e aquilo foi indo o tempo, aí começou-se os eventos de pesca, torneio de pesca, aí eu entrei para o Pesca Companhia, aquilo estava tudo engatinhando. Eu nunca imaginei que ia chegar no estágio que nós estamos. Eu achei que eu poderia não ver. Eu tenho 67 anos. Quando eu entrei no Pesca Companhia, eu tinha 37, então tem 30 anos. Né? Nesses 30 anos, né, eu ia fazer, tinha 36 para 37 anos. Nesses 30 anos, eu nunca imaginei que ia chegar onde chegou. A pressão de pesca está grande demais. O governo não te ajuda em nada, que nós precisávamos de políticas. O governo precisava entrar de cara. Por quê? Nós temos o maior potencial de pesca esportiva do planeta, de água doce. Nós somos maior que o resto do mundo. Aí você fala assim, mas como? Eu falo assim, o Amazonas tem 1.100 afluentes rios. Quantos rios tem dentro da Europa? Nossa. Quantos rios tem dentro dos Estados Unidos? Europa, se tiver 20, 30 rios lá, é muito. Os Estados Unidos, se tiver 20, 30 rios lá, é muito. Só o Amazonas tem 1.100 afluentes. Eu estou falando rios, não estou falando Ribeirão, Igarapé, não estou falando rios com volume de água, que é rio, geograficamente falando rios, você entendeu? Então, se olha o potencial. As duas espécies de peixes mais esportivos do planeta estavam aqui dentro, que era o dourado e o tucunaré. E quais são as políticas governamentais para regulamentar isso? Porque você vê aí uma Marina Silva querendo transportar boi para o frigorífico para ser abatido no ar-condicionado. Essa é a ideia da pessoa do governo. Agora você pensa bem, né? O boi está lá no pasto a 40 graus, lá 44 graus no Pantanal, no norte do Mato Grosso. Não, você levar ele para ser abatido, você precisa levar ele dentro do ar-condicionado, senão é tortura de animal, você entendeu? Então, essa é a loucura do nosso país. Né? Enquanto a Argentina importou truta, e hoje o mercado da Argentina lá alavanca 30 vezes mais dinheiro que nós aqui com turismo de pesca. São mais E nós organizados. aqui, né? Hoje eu acredito que nós estamos faturando aí 2, 3 bilhões de reais com pesca. O americano fatura 120, 130 bilhão de dólares com pesca por ano. É. Não é de real, não. Eu estou falando, nós somos de real. A Argentina deve movimentar aí uns 8 a 10 bilhões de dólares por ano com pesca, com turismo de pesca, com caça, turismo de caça. Nós estamos com o javali destruindo tudo aqui dentro do nosso país, que vai afetar os peixes, vai afetar tudo. Uhum. E o governo botando empecilho.
Os caras já falaram que nós temos que matar 1,5 milhão de javali por ano para ver se dá uma ajeitada no controle populacional, porque extinguir ele, nós não extinguimos mais. Nós vamos ter que fazer uma caça de radical para tentar erradicar o javali, porque é um animal que não tem nenhum predador aqui, vai foder com tudo. E os nossos rios, com a construção da hidroelétrica, que são a energia limpa, né, entre aspas, o Rio Grande, berço dos dourados, berço de mais de 100 espécies aí de peixe esportivo aí que nós temos, transformou numa escada, num lago, é um lago no pé do outro. Todo o processo reprodutivo do Rio Grande foi comprometido em 99,999. Como é que você quer que o rio sobreviva? Uhum. A hidrelétrica é energia limpa? Não, não é. Ela acaba com a biodiversidade do rio. Ela castra o processo reprodutivo, né? E fora pirarucu, cara. Como é que nós... E eles ficam proibindo. O que salvou o pirarucu? A piscicultura. Começaram a criar o pirarucu. Ele começou a render dinheiro. Está sobrando pirarucu na natureza aí. Quando eu comecei o pesca companhia, você não falava em ninguém pegar pirarucu no anzol, não. Você entendeu? Entendi. Hoje você vai lá na Rondônia, aí, para tudo. Você está pegando aqui, Minas Gerais, aqui, pirarucu no anzol. Por quê? Porque o pirarucu são da linha de extinção, porque estão criando e todo mundo está comendo pirarucu e tem pirarucu para todo lado. Por que vaca não está em extinção e baleia está? Porque a baleia, ninguém pode gerar renda com ela, ela não é de ninguém. A vaca, além de ela ser de privada, gera renda. Se ninguém comer carne, vai acabar o interesse na carne, no queijo, no leite, não tem vaca no mundo, não. Quem é que vai criar vaca para quê? Você entendeu? Então, É. as políticas as políticas governamentais do nosso país estão completamente equivocadas. É tudo no interesse eleitoreiro. Você entendeu? Eu ganhando a eleição, quero que se exploda o país. Você entendeu? Não estou falando de A, B ou C, não. Estou falando de política governamental. Uhum. Não estou falando se é de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima. A questão é que você não vê ninguém tomar atitude. E quando um toma atitude para um lado, o outro abre as portas para o outro. O Tocantins, desde quando fundaram o estado do Tocantins, era proibido pesca profissional lá dentro. O Lula, na reeleição dele, o que ele fez? Foi lá e reabriu a pesca profissional no estado do Tocantins. Está lá aberto até hoje. Não só reabriu, como financiou barco e motor para os caras matar peixe lá. É. Aí fica Então, difícil. é difícil, Fica é difícil. difícil. A gente lutou aí a vida toda aí com ONG, com ações contra a hidroelétrica. Para você fazer uma hidroelétrica cumprir as medidas mitigatórias, as pessoas não têm o entendimento disso, é só para a gente esclarecer. O que é uma medida mitigatória no processo ambiental? Eu vou causar um impacto ambiental aqui e vou me responsabilizar por essas medidas aqui de compensação ambiental para mim compensar o impacto que eu vou causar. Uhum. Nem isso a gente consegue fazer essa usina cumprir, porque o processo rola e não tem segmento. A gente entrou com vários deles, só que os processos não andam. Comparar. Lester, eu estou aqui já com o tempo estourado. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando nesse momento, em relação à pesca esportiva, essa prática saudável, né, que nós somos apaixonados. Aqui, ó, eu vou deixar uma frase que está aqui, ó.
na parte de trás do meu livro, ele está aqui na primeira página aqui, ó, quando você abre o livro aqui, ó. É uma mensagenzinha, ela é curtinha aqui, ó. Pescar, esse é o meu sentimento, tá? Sim. O seu de quem está me ouvindo. Pescar é sentir o sangue pulsar em nossas veias, é ouvir o coração disparando dentro do peito, é deixar a alma sentir a magia da natureza e o corpo vibrar de emoção. E quando chega o ápice da fisgada de um peixe, uma explosão de adrenalina é injetada em nossas veias. O corpo vibra, o coração bate descompassado, muitas vezes nos emocionando de tal forma que o corpo parece levitar como uma pluma embalada ao sabor dos ventos. Ah, Essa é a minha definição de pesca. matou. Te agradeço do fundo do coração por ter participado aqui do nosso programa, porque mais do que registrar grandes troféus, Lester Scalon busca eternizar experiências, amizades e emoções, mostrando que uma boa fotografia é capaz de preservar para sempre um momento que jamais se repetirá. Chegamos ao fim de mais um Campeões da Pesca. Obrigado pela presença do nosso convidado e pela audiência. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais para aumentar nosso cardume. Até a próxima. Valeu? Valeu, Lester. Show de Valeu. bola.